o Maranhão foi, por décadas, dominado no seu período republicano por oligarquias. Sem dúvida nenhuma, uma das mais poderosas foi implementada pelo pernambucano Vitorino Freire, que ficou conhecida como vitorinismo. O vitorinismo tinha como características as fraudes eleitorais, o voto fantasma, o clientelismo e o mandonismo. Além disso, Vitorino Freire implementou uma oligarquia extremamente violenta. Tá, Daniel? Mas quando que começou e quando terminou essa oligarquia? Ora, o vitorinismo ele vai começar de forma oficial por cerca de 1945 e vai acabar em 1966. E sem dúvidas nenhuma, um dos momentos mais marcantes desse processo histórico foi a greve de 1951 e é nela que a gente vai focar a partir de agora. Tá, Daniel? Mas por que houve essa greve de 1951 e por que esse povo não estava trabalhando, estava querendo protestar, vagabundando nas ruas? Calma, bebê, é isso que a gente vai analisar a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Só para contextualizá-los. Em 1950, houve uma eleição para governador em São Luís do Maranhão. De um lado, a gente tinha Eugênio Barros, representando a oligarquia vitorinista. Do outro lado, a gente tem a oposição ao vitorinismo, liderado aí por um cara chamado Saturnino Belo, que até foi vitorinista por muito tempo, mas acabou brigando com Vitorino Freire e foi para a oposição. Ele vai ter o apoio de diversos partidos políticos e vai formar oposições coligadas, ou seja, uma série de partidos unidos para derrotar o Vitorino Freire. Perceba que o vitorinismo é tão poderoso que diversos partidos têm que se unir para tentar derrotá-lo. Então é a partir daí que a gente vai ter o desenrolar dessa história. Então, Saturnino Belo, oposições coligadas, e Eugênio Barros, vitorinismo, foram para as eleições e o Saturnino Belo ele estava confiante da vitória. Até porque ele tinha uma série de partidos que estavam apoiando. E com detalhe, conforme as urnas foram sendo apuradas, né, na época a contagem de votos era manual, porque o voto ele era no papel, a vantagem que o Saturnino Belo estava tendo em relação ao Eugênio de Barros foi ficando cada vez maior, gerando uma confiança de que eles iriam conseguir derrotar a oligarquia do Vitorino Freire. E aí, galera, parecia que a vitória já estava certa. Parecia que dessa vez, em 1950, não haveria fraude nas eleições. E é aí que surge a figura do Vitorino Freire demonstrando seu poder. O Vitorino Freire entrou com uma ação na Justiça Eleitoral solicitando que urnas que estavam dando vantagem ao Saturnino Belo, ou Satu Belo, como ele era mais conhecido, fossem canceladas, que tivessem seus votos revistos e os votos que tivessem dando vitória para o Saturnino Belo seriam anulados. Tá, Daniel? Mas com base em que Vitorino Freire vai pedir para as urnas serem anuladas que estão dando vitória para o Saturnino Belo? Simples. O Vitorino Freire vai acusar o Saturnino Belo daquilo que ele fazia, fraude eleitoral. Então, a partir dessa acusação de fraude do Saturnino Belo, o Vitorino Freire não só consegue entrar com essa ação, como a Justiça Eleitoral do Maranhão acaba com as eleições, cara. Por quê? Porque 16 mil votos a favor do Saturnino Belo vão ser cancelados e ao final da contagem, Eugênio Barros passa o Saturnino Belo e ganha as eleições com uma margem de votos de 6 mil. Aí, galera, a bagunça foi feita. As oposições coligadas não aceitaram o resultado das eleições e começaram a promover uma série de protestos lá na região do Largo do Carmo. O Largo do Carmo, para quem não está ligado onde é que fica, é a região que fica ali a Praça João Lisboa e a Igreja do Carmo. Daí o nome Largo do Carmo. E no Largo do Carmo vai ser formado aí o quartel-general das oposições coligadas. Lá vai ter uma caixa de som, vai ter um microfone, onde as pessoas podem utilizá-lo para poder protestar contra as fraudes nas urnas por conta da eleição de 1950. E esse local vai ficar conhecido aí como o QG das oposições coligadas, o quartel-general das oposições coligadas. Se tu quiser saber mais sobre a história do Maranhão, aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar links para vocês com o meu e-book, para que vocês possam adquiri-lo e aumentar o conhecimento de vocês sobre a história do Maranhão. Beleza? Então corre lá, não fica de fora. Bora retornar agora para o vídeo. Para além de promover protestos no Largo do Carmo, as oposições coligadas vão entrar na justiça pedindo para o Tribunal Regional Eleitoral eleições complementares, ou seja, que fizesse novas eleições para o cargo de governador a partir de 1950. Só tem um problema. As oposições coligadas entraram na justiça para tentar reverter aí o resultado das eleições de 50, só que o Saturnino Belo, o candidato das oposições coligadas, bateu as botas. Galera, o cara teve um infarto fulminante e foi dessa para melhor. Com a morte do Satu Belo,
o Tribunal Regional Eleitoral resolveu que não teriam novas eleições complementares e resolveu expedir o diploma de governador do Maranhão para Eugênio Barros. Aí a galera pirou. Estava se diplomando um governador com base na certidão de óbito do seu opositor. As oposições coligadas, então, começaram a acusar o próprio Tribunal Regional Eleitoral de ter causado o infarto do Saturnino Belo, né, por conta ali da apreensão, por conta ali do sentimento de injustiça. Além disso, Eugênio Barros resolveu tomar posse. E quando ele foi tomar posse, a multidão foi para a Praça Dom Pedro II, onde fica ali o Palácio dos Leões, para tentar impedir que Eugênio Barros entrasse no Palácio dos Leões. Cara, foi uma confusão. A polícia teve que fazer uma intervenção e fez uma espécie de isolamento para que o Eugênio Barros conseguisse passar. Esse isolamento ficou conhecido como Paralelo 38, em referência à Guerra da Coreia do Norte, que tem um paralelo que é uma zona desmilitarizada. Não teve jeito não, galera. Mesmo com esses protestos todos, né, a população de São Luís indo às ruas, Eugênio Barros foi ao Tribunal de Justiça, assinou seu diploma de governador e conseguiu entrar no Palácio dos Leões, tomando posse como governador do estado do Maranhão. E aí, entre fevereiro e março de 1951, é que a greve começa. O que vai acontecer? A população vai até o aeroporto de São Luís do Maranhão, fecha o aeroporto, nenhum avião sai ou entra de São Luís. A gente vai ter o comércio sendo fechado, o funcionalismo parando, né, o funcionalismo público. A gente vai ter as indústrias encerrando suas atividades e também vai acontecer uma coisa muito triste. Os bairros de São Luís do Maranhão vão ser incendiados, principalmente os bairros mais pobres, que tinham casas de palha, né, casas de pau a pique, e onde era muito fácil se propagar as chamas. Então é neste período que São Luís começa a ser chamado de a Ilha Rebelde. Obviamente, vai haver uma reação da Polícia Militar do Maranhão, que vai às ruas para tentar conter a multidão que estava inflamada ali na região do Largo do Carmo. A polícia vai passar ali com caminhões para tentar dispersar a população vai vaiar a polícia e a polícia toma uma atitude desesperada. Eles simplesmente sacam armas e começam a atirar no meio da população. E aí um jovem de apenas 17 anos acabou morrendo nesse confronto, nessa briga que teve. O nome dele era José de Ribamar Prado. Ele trabalhava na indústria e, como eu falei, galera, era apenas um adolescente que estava lá protestando. E aí as oposições coligadas vão utilizar o defunto do Saturnino Belo e o defunto do José de Ribamar para promover mártires a favor da deposição do Vitorino Freire. Tanto o Saturnino Belo quanto o José de Ribamar vão ser arrastados, né, por caixões lá no Largo do Carmo, direcionados ali para o cemitério do Gavião, justamente para mostrar a violência do vitorinismo, que o vitorinismo precisava ser derrubado. Essa greve gerou uma repercussão nacional e até mesmo internacional. Repórteres brasileiros e do exterior vieram para o Brasil. Cara, mas eu não culpo os caras, não. Eu paro para ver briga de cachorro, eu não vou querer ver briga de gente na rua, morte e tal. Então a galera veio para cá para tentar fazer uma cobertura dessa greve que espantou o Brasil e até algumas regiões do mundo. Com isso, galera, as oposições coligadas e o governador Eugênio Barros sentaram para resolver a situação. E eles decidiram pelo seguinte: o Eugênio Barros ele ia sair do Maranhão, ia se fixar no Rio de Janeiro por 180 dias, ou seja, ele ficaria afastado do cargo por esse período, e as oposições coligadas entraram com uma ação na Justiça do Tribunal Superior Eleitoral para rever a chance de ter novas eleições. E no governo do Maranhão ficaria o presidente da Câmara dos Deputados Estaduais, um camarada chamado César Abud. Após os 180 dias, o Eugênio Barros ele teve uma decisão favorável do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE confirmou a vitória de Eugênio Barros. Ele retorna a São Luís como governador agora, sem mais chance de ter revelia do seu caso, e aí deflagra-se uma nova greve pelo período ali de setembro de 1951. Novas casas são incendiadas, o comércio para novamente, a indústria para, o serviço público para, São Luís não tem transporte público, as casas começam de novo a ser incendiadas de forma criminosa, tá bom? E para completar a situação, a balaiada urbana vai para o interior. Ali na região de São João dos Patos, um camarada chamado Raimundo Bastos, ele disse que ele via São Luís derrotar o vitorinismo, então ele montou um bando armado e foi caminhando aqui em direção a São Luís, mas a polícia militar conseguiu derrotá-lo lá no interior do Maranhão.
Tá, Daniel, mas uma coisa que ainda não ficou claro. Quem estava tocando fogo nas casas de São Luís do Maranhão? Ora, as oposições coligadas acusavam o vitorinismo. O vitorinismo acusava as oposições. O fato é que até hoje ninguém sabe quem promoveu o incêndio nessas casas. Principalmente também porque, infelizmente, pessoal, foram incendiadas as casas de pessoas pobres e a galera não estava lá muito preocupada com os mais pobres de São Luís. E aí o clima de insegurança estava muito grande. São Luís passou por um problema gigantesco que foi a fome. Não chegava comida, pessoal. O porto de São Luís também não estava funcionando. Então teve uma crise de desabastecimento. E as oposições coligadas então começaram a solicitar para o presidente do Brasil, um camarada bem conhecido chamado de Getúlio Vargas, que ele fizesse uma intervenção federal no Maranhão. Só que o Getúlio Vargas não queria fazer a intervenção. Mas por quê? Porque ele já havia sido ditador do Brasil. E ele não queria, agora no governo democrático, ser chamado de ditador. Muito menos porque o Getúlio Vargas ele tinha um opositor ferrenho chamado Carlos Lacerda. E aí o que acontece? O Getúlio Vargas não vai fazer intervenção. Ele até solicita para o ministro da Justiça dele, um camarada chamado Negrão de Lima, vir ao Maranhão, junto ao general Edgardino Pinto, e fazer a segurança do local. Mas como eles não tiraram o Eugênio Barros do governo, essa intervenção ficou conhecida como intervenção branca. Eles tomaram de conta só da segurança do Maranhão, mas não do governo em si. Certo, tio Dan. Então, como é que essa greve acabou? O Eugênio Barros ele teve uma atitude muito inteligente. Ele abriu as portas do Palácio dos Leões para as pessoas mais pobres que tiveram suas casas queimadas. E ele foi recebê-las pessoalmente, prometendo dar uma nova moradia para elas. Então, aos poucos, o Eugênio Barros, que não tinha o apoio popular de São Luís do Maranhão, foi ganhando apoio popular. E as oposições coligadas foram sendo vistas como as causadoras da crise de desabastecimento, das mortes, da violência, né? E aí elas foram perdendo o apoio popular. Além disso, Eugênio Barros ele fez um acordo com os empresários do Maranhão que já estavam cansados da greve, né? Afinal de contas, eles estavam tendo prejuízo financeiro. E aí ele falou, olha, eu vou usar a polícia militar para colocar a ordem e fazer o comércio retornar à normalidade. E com isso, os empresários começaram a apoiar agora o Eugênio Barros e a população também. Então as oposições foram perdendo apoio até que a greve acabou. Foi a vitória do vitorinismo. As oposições coligadas não desistiram de derrotar o Vitorino Freire nas eleições. E eles vão ficar concorrendo às eleições a cada 4 anos. Mas eles só vão conseguir derrotar o Vitorino Freire, como eu já havia falado lá no início do vídeo, em 1966, com um camarada que ficou mais famoso do que o próprio Vitorino Freire, o José Sarney. Só que, olha que lástima para o Maranhão. Saiu a oligarquia do Vitorino Freire e foi implementada a oligarquia do José Sarney. Essa oligarquia do Sarney vai ficar de 66 até 2014. Ou seja, ela foi praticamente o dobro da oligarquia do Vitorino Freire. Mas isso já é um papo para um outro vídeo. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, comenta Ilha Rebelde aqui nos comentários e também não esquece de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. E não esquece do meu e-book na descrição do vídeo. Valeu, falou e fui!